Fala pessoal, tudo bem com vocês? O atacante Mauro Bozelli, hein, tá cobrando uma dívida do Corinthians e ainda revela uma mágoa com a sua saída. E o Dentinho, hein, afinal de contas, pode ou não vestir a camisa do Timão? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Vamos lá, o atacante Mauro Bocelli foi destaque no dia de hoje por conta de uma entrevista que ele concedeu ao site 90 Minutos sobre a sua passagem pelo Corinthians. Hoje ele defende a camisa do Cerro Porteño do Paraguai. O Bocelli que, olha que ironia, olha que coisa de louco a gente está falando do Bocelli, que já não veste mais a camisa do clube, inclusive foi muito publicizada a sua saída através da série documental mostrada pelo Sport TV, Acesso Total, em que ele foi comunicado pelo presidente do Willian Monteiro Alves que não faria mais parte dos planos. Isso desagradou muito o jogador. Ele não gostou muito dessa maneira como foi exposta toda a situação, de algo que ele já sabia. Ele já sabia que não renovaria, que não permaneceria, e depois tudo isso acabou se tornando público, ainda mais da forma como aconteceu. Mas depois ele disse que, obviamente, não gostou, mas que não vai esticar muito essa situação, que tá tudo certo. Ele sabe que isso também diz respeito ao tamanho do Corinthians. E ele falou sobre isso na entrevista, de que quando você opta por jogar no futebol brasileiro, imediatamente te vem à cabeça Corinthians ou Flamengo, né? Pela dimensão, pela magnitude, pelo tamanho da torcida, mas que talvez ele pudesse ter avaliado se o estilo de jogo dele se encaixava ao que o clube pretendia. E na verdade isso é muito relativo, porque ele mesmo passou por diversos treinadores e ele entende que a melhor fase que ele teve foi no primeiro semestre do ano passado, sob o comando do Thiago Nunes, que orientou ele de uma forma mais positiva e realmente foi o melhor momento porque ele chegou a disputar ali uma sequência de 11 jogos e marcou 6 gols, deu 3 assistências, a bola estava batendo nele e entrando, assim, ele estava numa fase muito boa. E aí vieram duas lesões, uma fratura no rosto, depois uma outra lesão que ele não conseguiu ter sequência quando estava voltando, ficou mais um mês fora, não teve a mesma regularidade e inexplicavelmente não conseguiu mais ter uma sequência. Voltando ao que eu tinha dito, que ironia, né? Porque hoje, se a gente analisar o elenco do Corinthians hoje, o Bozelli seria titular fácil desse time. Mas assim, fácil. A gente olha para o Jô, que de novo, né, eu bato nessa tecla para tentar ser um pouco carinhoso com o Jô, que tem histórico e tudo mais, e não consegue desempenhar o que o Bozelli muitas vezes conseguiu. Ele sempre foi um atacante que precisou de poucos toques na bola para fazer gols. E nunca foi lhe dado, com exceção desse primeiro semestre de 2020, uma sequência maior para que ele pudesse mostrar o seu futebol. Talvez ele estivesse sofrendo hoje tanto quanto o Jô. Não tanto quanto o Jô, mas de uma forma parecida. Por quê? Porque o Corinthians hoje peca na sua construção de jogada. Então se a bola circula pouco a área ofensiva, você precisa ser muito mais efetivo. Então essa característica que ele já tinha, né? Já tem, de dar poucos toques na bola para fazer um gol, de precisar apenas de ser um cara definidor mesmo, a bola está circulando ali, ele precisar de apenas um toque para fazer gol, teria que ser de uma forma potencializada, porque a bola tá chegando muito pouco no ataque. Então se hoje o Bozelli fosse o titular, talvez encontrasse o mesmo tipo de problema, mas ele é um jogador até que tem uma mobilidade maior. O fato é que hoje o Corinthians sente a falta dele. O mais curioso é que eu realmente não sei os valores, mas eu duvido que no Cerro Porteño ele esteja ganhando mais do que ganhava no Corinthians. Quem sabe uma renovação, uma proposta de redução salarial e tudo mais pudesse ser vantajoso tanto para o clube quanto para o atleta, mas realmente a passagem dele não foi bem conduzida no Corinthians, o cara que recusou o Boca Juniors para jogar no Timão e nunca foi lhe dado o tamanho e o respeito que ele merecia. Ele realmente teve dificuldades em alguns momentos, mas em outros eu acho que ele correspondeu e merecia mais chances, merecia ter tido mais oportunidades. Falando no ataque, até demorei para falar num vídeo aqui para você sobre esse assunto, porque na verdade é um assunto recorrente, né? Ontem, desde ontem, anteontem, né, as redes sociais elas lotaram mais uma vez de torcedores perguntando sobre a possibilidade do Dentinho voltar para o Corinthians. Isso é
uma prática, né, que ou o Dentinho ou os irmãos Romero eles estão sempre na pauta do Corinthians, mas é importante a gente vir aqui e atualizar a situação para vocês. O Gilberto Silva, pentacampeão mundial com a seleção brasileira, ex-jogador da seleção, do Atlético Mineiro, passagem no Grêmio também. O Gilberto Silva hoje é o agente do Dentinho. E ele falou com os veículos, com alguns profissionais, o pessoal do GE, o Thiago Salazar da Gazeta Esportiva, e o Gilberto fez questão de tomar muito cuidado, porque ele sabe que a relação Dentinho e Corinthians ela é muito próxima e exige, obviamente, muito respeito de ambas as partes. O Dentinho sempre manifestou o seu desejo de voltar ao Corinthians, e isso vai acontecer em algum momento. Se vai ser agora, a gente já disse que por uma questão contratual, esse ano não. O Dentinho tem contrato não até o meio do ano, mas até 8 de novembro, o que inviabiliza ele de vir antes, porque mesmo que ele consiga uma liberação, essa liberação ela não vem de forma tão antecipada assim. O Shakhtar não costuma trabalhar dessa forma. O Internacional tá movendo céus e terras para conseguir fazer com que o Tyson chegue antes de junho, e olha que o Shakhtar ainda quer uma joia da base colorada, que é um lateral direito assim muito promissor de 17 anos, que vale muito mais, segundo o pessoal do Inter, do que os 8 milhões de euros que eles estão oferecendo. E para o Shakhtar poder liberar o Tyson, que também está há 10 anos lá no clube ucraniano. Ele começou no Metalist e foi para o Shakhtar depois. E o Dentinho é a mesma coisa, ele tem 32 anos, já tem 10 anos de clube, e mesmo que o Shakhtar consiga uma liberação, eu duvido muito que seja de forma antecipada. Além do que, o Dentinho está sendo utilizado no clube. Ele não é titular absoluto, mas tem entrado em algumas partidas, já fez 3 gols nessa temporada, e o Dentinho tá feliz, assim, até onde se sabe, o Dentinho tá tranquilo, não tá nessa necessidade, infeliz, insatisfeito, a ponto de deixar o clube. E se ele sair, a gente vai saber só na próxima temporada, ou ao final desta temporada. Mas a tendência, inclusive, é de uma procura por renovação de ambas as partes, tanto do Dentinho quanto do clube. E aí o Dentinho pode ficar mais 1 ano, mais 2 anos, quem sabe, no Shakhtar, para só depois pensar em voltar para o Corinthians. Vai ser tarde? Ele já vai estar velho? Não sei. O fato é que nesse momento não tem nada de concreto, nada de... Já teve perto, por quê? Porque ele já teve mais quente, já teve mais próximo, porque ele realmente manifestou o seu desejo de voltar quando viu que o seu contrato estava finalizando lá com o Shakhtar, e obviamente o Corinthians procura saber, é um jogador que tem as portas e janelas abertas dentro do clube, né? Todo mundo faz aquele contato. E aí, Dentinho, tá na hora de voltar? Como é que você tá aí no Shakhtar? O contrato termina até quando? Vai renovar, não vai renovar? Esse contato ele é permanente. O Dentinho sabe que a hora que ele voltar para o Brasil, a prioridade vai ser o Corinthians, e ele vai ter, obviamente, uma receptividade. Agora, a gente precisa tratar de outra situação, que é uma situação muito realista que vive o Corinthians, que é a situação financeira. Por mais que o Dentinho queira voltar nesse momento, de novo, ele teria que se readequar a uma condição financeira, baixar demais o salário, vir apenas pelo salário, talvez luvas compondo um salário, mas num valor mais aceitável. O Corinthians não tem dinheiro para investir. E aí não é o Dentinho, não é o Romero, não é qualquer outro tipo de jogador. O fato é que, apesar dos reforços serem cada vez mais necessários pelo que a gente está vendo, não há nenhum movimento do Corinthians em contratar um jogador. É sim renovar com os que já estão. A gente não sabe ainda como está a situação do Otero e do Gemerson, mas o Casares está uma situação encaminhada. Apostar nas categorias de base e liberar alguns atletas que não estão sendo utilizados, como o Corinthians já fez, né, com quase 20 atletas, alguns que estavam no clube, outros que estavam emprestados, que seguem negociados, porque não haverá um aproveitamento dentro desse elenco, que está cada vez mais limitado, com dificuldades para conseguir competir, mas que não se vê uma perspectiva de melhora nesse instante. Então, torcedor, calma, porque realmente as notícias, infelizmente, não são boas. E aí? O que fazer diante de toda essa dificuldade? Não tem dinheiro, não vai contratar, tem que aproveitar o que está aí e o time não está jogando bem. O que fazer? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!